Fala galerinha, estamos aqui hoje para falar dos compostos oxigenados e o primeiro deles nós vamos falar sobre o álcool. Álcoois são compostos que apresentam um grupo hidroxila OH ligado ao carbono saturado e olha como é que é o seu grupamento funcional, carbono com as 4 ligações e uma delas com OH. As classificações do álcool dependem da quantidade das hidroxilas. Por exemplo, 1OH a gente chama de monoálcool, 2 diálcool e 3, 4, 5 poliálcools, né? Quanto ao número de carbonos que contém a hidroxila, que é o OH, nós temos o carbono primário, né? Então a gente chamaria de álcool primário. Se essa ligação for no carbono secundário, a gente chama de álcool secundário, e se for num carbono de formato terciário, álcool terciário. A nomenclatura oficial dos álcools, né? No finalzinho, a gente troca por OH. Então, prefixo, número de carbonos, o intermediário é o tipo de ligação que é aquela an, en ou in, e o sufixo, que é o final, ol. Os álcoois saturados, que a gente chama de monoálcool, olha como é que ficaria a nomenclatura, né? Eu tenho 4 carbonos e aí eu tenho lá 2 butanol. Embaixo já tem uma cadeia com 7 carbonos. No terceiro carbono nós temos a ligação do OH. Então ficaria 4 etil, 2 e 5 dimetil, porque eu tenho 2 ramificações, né? 3 heptanal. Os polialcoóis, né? Então, a gente vai usar no sufixo o di, tri, tetra, para dizer quantas hidroxilas nós temos. Nesse exemplo, nós temos 2 hidroxilas. Então, olha o finalzinho como é que ficou, diol. Os álcoois insaturados, né? A gente obedece aquelas regras na hora da gente fazer a numeração da cadeia principal. Primeiro o grupamento funcional, depois a insaturação, depois a ramificação. Olha o nome desse carinha, né? É uma cadeia composta com 4 carbonos. No primeiro carbono nós temos a hidroxila e no carbono 3 nós temos a ramificação e a insaturação. Então, primeiro a ramificação, 3 metil, depois o número dessa insaturação, 3, but, porque são 4 carbonos, en, da dupla ligação, 1ol, para dizer aonde se encontra a hidroxila. E aí nós temos alguns tipos, né, de álcools bem utilizados no nosso dia a dia. O primeiro deles é o etanol, ou álcool etílico. Ele é usado em bebidas e é produzido pela fermentação a partir da cana-de-açúcar, né? A sua forma de produção, né? O álcool ele é produzido por fermentação a partir da cana-de-açúcar e o caule da cana é triturado nas moendas das usinas e origina o caldo, que a gente chama de garapa, que tem alto teor de sacarose e serve de matéria-prima para a produção do etanol. O bagaço que sobra dessa moagem é queimado e produz a eletricidade utilizada pela própria usina. Então, é uma produção até mesmo sustentável, né? Após ser filtrado, o caldo é fermentado com uma solução composta de leite de leveduras, água e ácido sulfúrico. Após a fermentação, ele é centrifugado e bombeado para as colunas de destilação, onde é aquecido até 90 graus Celsius e transformado no álcool etílico. O álcool também é produzido em outros países, sendo extraídos do milho, da beterraba e até mesmo da madeira. Então, todas as bebidas alcoólicas que contêm certo teor de etanol são classificadas como bebidas destiladas e não destiladas. O excesso do álcool no sangue é um grande problema na sociedade. A ingestão habitual de grandes quantidades de álcool causa danos irreversíveis ao cérebro, coração e ao fígado, além de provocar alterações de comportamento. Então, aqui alguns efeitos do teor alcoólico no sangue. Então, 0,05% causa uma sensação de bem-estar, visão reduzida e euforia. 0,10% deficiência de coordenação e confusão mental. 0,15% grande dificuldade na coordenação e na resposta a fatos extremos e até chegando a um teor de mais de 0,45% que pode levar à morte, né?
Então, como é que a sociedade resolveu combater um pouquinho esse grande consumo de álcool? Pelo uso do bafômetro, que é um aparelho que detecta o teor do álcool no sangue, utilizado muito por policiais em blitz, né? Nós temos também agora o metanol ou álcool metílico. O metanol, o álcool da madeira, também conhecido, né? Este álcool antigamente era produzido destilado da madeira a seco e na ausência do ar. Por isso ficou conhecido como álcool da madeira. Hoje ele é produzido em escala industrial a partir do carvão e água e também a partir da cana-de-açúcar. O álcool combustível é um produto renovável limpo que contribui para a redução do efeito estufa e diminuição substancialmente da poluição do ar, minimizando os seus impactos na saúde pública. A diminuição da quais são os benefícios, né? Diminuição da poluição no ar, é um combustível renovável e redução da dependência internacional de combustível. Benefícios do álcool, continuando, né? Os benefícios: coprodução de eletricidade a baixo custo, utilização de uma infraestrutura já existente, disponibilidade de 2 combustíveis distintos, mercado estratégico frente ao mercado futuro do petróleo, domínio de tecnologia e exportação de álcool, bem como da tecnologia. Redução da dependência internacional, geração de empregos, desenvolvimento do Nordeste, principalmente, né? Onde estão as grandes partes da produção de cana, retenção do homem no campo, posição favorável frente aos futuros acordos de não agressão ao meio ambiente e menos emissão dos poluentes com chumbo. A emissão dos poluentes pelo escapamento do carro, né, que é o monóxido de carbono, então isso é reduzido. E a sua aplicação é usado como solvente de tintas e vernizes, em perfumaria, também usado como muitas reações industriais, é matéria-prima para a produção dos polímeros, como formol, né, que é como a fórmica. O Brasil utiliza o metanol como combustível de carros a álcool e como aditivo da gasolina em substituição ao etanol. Sua utilização como combustível apresenta alguns inconvenientes, como grande capacidade de corrosão de aços e grande toxicidade. Um outro lugar também que a gente tem a presença de álcool no nosso próprio organismo, que é o colesterol. Por isso o olzinho no final, né? Ele está bem estabelecido numa dieta rica em gorduras animais e produz um aumento dos níveis de colesterol no sangue. Pelo menos para pessoas de hábitos sedentários e peso acima da média, o nível de colesterol médio considerado normal é de 150 a 200 mg por 100 ml de sangue. Valores ao redor de 300 mg por 100 ml de sangue estão relacionados com a formação de depósitos de colesterol nas paredes internas das artérias coronárias, dificultando o fluxo do sangue para o coração. É o que a gente chama de arteriosclerose, né? Olha aqui como é que fica. E aqui está a composição do nosso colesterol. Olha aqui as cadeias, OH, né? Nós temos os enóis, que são todos os compostos orgânicos que apresentam um ou mais radicais de hidroxila ligados a um carbono que tem insaturação. Então, a hidroxilo-OH é ligada diretamente ao carbono insaturado, ó. OH, carbono insaturado. Os fenóis são todos os compostos orgânicos que apresentam um ou mais radicais de hidroxila ligados diretamente ao anel benzênico, ó. Então, fenol, fen, vem de anel aromático, ó, anelzinho aromático, OH, anéis aromáticos, OH. Então, galerinha, esse foi nossas funções oxigenadas, primeira delas o álcool. Bons estudos e fiquem com Deus.